Olá, eu sou a Cidália e hoje eu proponho contar-vos o 26º dia da minha peregrinação, ou seja, o penúltimo, que será de Caldas de Reis a Padrão. Foram à volta de 26 quilómetros. Mas antes de prosseguir, eu gostaria só de vos pedir para subscreverem o meu canal e, se gostarem do vídeo, porem um gosto, que eu fico muito agradecida. É também uma forma de eu ter feedback quanto àquilo que estou a fazer. Eu não sou nenhuma profissional disto, nem pretendo ser, só estou a contar-vos a minha história, mas é sempre bom ter o vosso feedback. Para quem está a apanhar este vídeo pela primeira vez, gostava só de dizer que, se clicarem na fotografiazinha que está em baixo, vão diretamente para o canal, e no canal já tem os 25 vídeos anteriores que correspondem às 25 etapas feitas por mim, e hoje é a 26ª. Antes de começar a contar a história, queria só referir que hoje vi no Facebook uma peregrina que pôs que o albergue de Alperiate foi o primeiro albergue onde eu fiquei, que estava fechado. Eu não faço ideia se está fechado só porque é inverno, há menos peregrinos ou não sei, mas pronto, deixo aqui esta nota. De qualquer forma, conforme eu também vos contei da minha peregrinação, eu não fui, eu conheço, por exemplo, a pessoa com quem eu caminhei nesta etapa, o Filipe. Ele saiu do Porto em direção a Santiago. Ele já tinha tudo reservado. Pronto, há pessoas que gostam mais de fazer assim, eu já vos contei que não fiz assim, porque pronto, também seriam muitos dias e muitos imprevistos poderiam acontecer, como aliás aconteceram, e eu preferi ir fazendo dia a dia. Mas o primeiro eu marquei, portanto eu ia sair de casa, no dia anterior, ou 2 ou 3 dias depois, já não me recordo, eu marquei porque sabia que ia sair no dia 22 de agosto e naquele dia ia dormir em Alperiate. Portanto, eu isso aconselho vivamente, porque pelo que eu percebi, a peregrina que estava a pôr no grupo a dizer que o albergue estava fechado, sabia outra alternativa, mas ela já lá estava, quer dizer, ela só quando chegou lá é que viu que estava fechado. Portanto, não façam isso. Pelo menos tentem perceber, mesmo que não dê para marcar, tentem perceber se, pelo menos nestas localidades mais pequenas, porque enfim, se estivermos a falar de um sítio como Coimbra, Porto e outras, Barcelos, várias cidades. As cidades têm sempre alternativas, mas Alperiate não tem. Alperiate é aquilo e aquilo mesmo, aquilo é uma localidade pequenina. Eu, salvo erro, a hospitaleira na altura disse-me que viviam ali 1000 pessoas. Portanto, é muito pequena a localidade. Imagino que não tenha um hotel, não tem nada, pronto, que possa servir como alternativa. Portanto, aconselho vivamente que pelo menos o primeiro albergue marquem. Pronto, então, a etapa seria Caldas de Reis Padrão. Eu disse 26, olha aqui, eu estou sem óculos porque normalmente até uso, eu não uso óculos todos os dias, mas para ler os óculos. Aqui não uso porque depois vê-se os reflexos todos e fica feio no vídeo. E então às vezes custa-me a ler. Então olhem para ali 26, mas é o dia 26 e eram 18 km e meio, assim é que eu disse que eram 26 km, mas não, são 18 km e meio, o dia que era o dia 26. Então, como eu vos tinha dito no vídeo anterior, eu conheci o Filipe, um portuense, benfiquista já agora, para que não restem dúvidas, porque dizem sempre que as pessoas, acham sempre que as pessoas do Porto são portistas, e nem sempre isso acontece. Este é benfiquista, portanto que fica a nota. Mas nada tem a ver com, isso não tem nada a ver, só soube depois, obviamente, que eu sou benfiquista, tenho que admito, mas clubes, partidos políticos, qualquer outra coisa, acho que é um perfeito disparate quando as pessoas deixam de se dar por causa de uma... Eu hoje vou nesta etapa, ia precisamente falar-vos de 3 brasileiras que eu conheci, e pronto, conto já, que também é uma coisa muito rápida.
eu conheci-as em Redondela, mas na altura até mal falei com elas. Elas estavam era a conversar com outros dois brasileiros que eram um casal. E tenho que contar isto porque realmente acho-me triste, porque, enfim, indo direto ao assunto, esse casal, a senhora estava, ela está, pronto, agora já houve as eleições, entretanto, mas estavam a falar de política e isto também não interessa agora nada o que é, qual é que era, sequer as cores políticas, só que ela estava-se a alimentar que era de uma família onde havia 7 irmãos e os irmãos estavam todos zangados uns com os outros, quer dizer, metade estava zangado com a outra metade, mais ou menos, por causa porque uns eram bolsonaristas e outros eram, pronto, uns eram de direita, outros eram de esquerda. E isso fez com que, ela estava a dizer, eu só ainda ainda há alguma ligação por causa da minha mãe, porque senão nós estamos completamente costas voltadas. E isto é o panorama no Brasil. Portanto, eu fiquei chocada ao ouvir isto, porque, independentemente da cor política, do clube, como é que é possível famílias zangarem-se por causa de um partido político? Pronto, isto é só um desabafo, mas pronto, foi de facto uma coisa que eu também ouvi no caminho. E eu a lembrei por causa do clube, pronto, é diferente, mas acho que independentemente dos clubes das pessoas, dos partidos políticos, nós temos que ser, felizmente, eu penso que em Portugal isto não, pelo menos comparado com o Brasil nesse aspecto, não é? Porque nós temos vários casos até de pessoas mediáticas em que, eu lembro-me, por exemplo, o Paulo Portas é da direita e o irmão era de esquerda, e eram o Miguel Portas era do Bloco de Esquerda e o Paulo Portas do CDS, ou seja, estavam nos extremos opostos. E não era por isso que eles não eram amigos e não se davam e não eram cordiais um com o outro. E eles eram mesmo políticos, nem sequer eram propriamente militantes daquele partido, eram mesmo ativos politicamente e ainda assim nunca cortaram relações um com o outro. Mas enfim, pronto, isto é só um desabafo e vamos direto aqui à história. Isto vai por causa de eu dizer que o Filipe é portuense, mas é benfiquista. E então, nós combinámos sair cedo, pronto, saímos por volta das 6 da manhã. E pronto, lá fomos o caminho ali, pronto, não é um caminho muito diferente das etapas anteriores, é um caminho com muito verde, é um caminho muito bonito, pronto, e depois tendo em conta que tinha conhecido o Filipe no dia anterior, obviamente, conversámos imenso, pronto, ele também é um bom conversador, tal como eu, e então muito falámos. Mas como também tenho dito sempre, também houve bastantes momentos, há sempre muitos momentos em que dá para a reflexão e pronto, e o caminho é isso mesmo. Entretanto, íamos no nosso caminho, mas parámos para tomar o pequeno almoço. O que é que acontece aí? Quando nós vamos a entrar, vinham a sair as 3 brasileiras que aliás, eu já as tinha visto em Redondela, mas nessa altura não falei com elas, só que na etapa, anterior, no dia anterior, quando foi até na altura que eu vos contei que parámos também numa tasca e comemos o polvo. Só que eu, entretanto, as brasileiras foram passando, iam a andar e começámos ali a falar e tal, e eu até vos disse que tinha perdido o italiano, porque foi nessa altura que eu depois a falar com elas, eu nem me lembro se ele andou para a frente, se ele ficou para trás, mas quer dizer, acabei por, isto é mesmo assim, o caminho é muito feito estas coisas, eu adorei essa parte, porque durante o caminho falava com muita gente ali, um bocado, mas depois ou era um que parava para ir à casa de banho ou para ir beber um café e o outro segue. E pronto, as pessoas não estão ali coladas umas às outras, mas vamos falando sempre. E então, nessa etapa que eu tinha estado, também fiz um bocadinho do caminho com esse italiano, mas depois a dada altura comecei a falar com as brasileiras. Pronto, uma delas morava cá, as outras duas tinham vindo de propósito do Brasil para fazer o caminho. Eram super simpáticas, lá conversámos, pronto. Depois acharam curioso, eu vi de Lisboa, lá estive a contar assim algumas coisas, não conversámos um bom bocado, pronto, conhecemos ali, mas elas depois
também iam para um albergue diferente e pronto, já não os vi. No dia a seguir, então, quando já ia com o Filipe, isto só é relevante porque nós íamos entrar e elas iam sair. E então, pronto, também sabemos como são os brasileiros, têm sempre este espírito alegre. Fizeram uma grande festa às 3, quando viram, olha a cidade, olha que veio de Lisboa e tal, pronto. Fizeram realmente uma grande festa quando me viram. E pronto, mas lá entramos. Entro, vamos procurar uma mesa para sentar, encontro um senhor croata, com quem eu estive com ele no primeiro albergue, no albergue de Alpriate. Ele ficou na cama ao lado da minha e nós também conversámos bastante, porque ele falava assim um bocadinho mal inglês, eu croata nem uma palavra, mas deu para perceber que era a terceira vez que ele estava em Portugal. Tinha estado cá 2 vezes para fazer a peregrinação a Fátima e desta vez ia a Santiago, mas ia passar por Fátima. Ele era mesmo muito devoto a Nossa Senhora. Mas também um senhor assim, já com não sei que idade é que ele tinha, mas já não era assim muito novo, mas muito querido. Pronto, eu gostei muito dele na altura, pronto, mas nunca mais o vi. Reparem, eu tinha-o conhecido 25 dias antes e depois naquele café encontrei-o, pronto, foi, lá está, também fizemos mais uma vez uma grande festa, e lá conversámos um bocadinho, tentar perceber se tinha corrido tudo bem até ali e tal, pronto. Depois achei piada que o Filipe virou-se para mim e disse, epá, você é mais conhecida que o Papa. Eu não sei se foi o Papa que ele disse, mas uma expressão assim, deste género. E eu comecei-me a rir porque, e tem piada, principalmente porque eu, no meu dia-a-dia, eu não sou assim uma pessoa muito expansiva, não, eu gosto muito de conversar, mas não sou aquela pessoa que conhece toda a gente e que vou no outro lado da rua e faço, pronto, não, sou um bocadinho mais reservada. Pode parecer estranho estar aqui a fazer estes vídeos e dizer que sou mais reservada, mas sou um bocadinho, mas gosto de conversar e gosto de pessoas aliás, eu sou muito conversadora, não sou muito expansiva neste aspecto. E então, ele dizer que eu era mais conhecida que o Papa, achei muita piada pronto, no contexto e sendo eu como sou. Mas pronto, fiquei muito feliz de ter encontrado aquele peregrino que tinha visto no primeiro dia da minha peregrinação e de saber que estava tudo bem com ele tinha ido a Fátima, estava tudo ok, pronto. E mesmo com os percalços que eu tive, acabámos por chegar ao mesmo... e acabámos por chegar no mesmo dia, porque pronto, onde nós estávamos, depois só faltava uma etapa, naturalmente chegou lá no mesmo dia que eu, mas depois no dia da chegada eu já não a encontrei. Pronto, mas isto é, no fundo aqui o que é que é de reter? É que realmente isto está sempre a acontecer. Nós, no caminho, pessoas que nós encontramos a mesma pessoa 3 e 4 vezes, às vezes, aconteceu-me. E aqui não foram 3 e 4 vezes, mas o mais curioso é que foi no primeiro, estive com ele na primeira etapa e depois na penúltima. Pronto, é muito curioso e ainda vou contar outra história também deste género, mas enfim. Entretanto, pronto, prosseguimos mais o caminho e acabámos por chegar a Padrón. Padrón é uma cidade muito bonita. Eu no caminho tinha já amigos meus do Facebook e um que eu conhecia mesmo pessoalmente já me tinha dito, em Padrón não se pode deixar de ir ao Pepe. O Pepe é assim, tipo o Papa em Roma é o Pepe em Padrón. Pronto, já tinha mais ou menos a ideia do que é que pronto, ele tem um café, uma coisa assim, mas é uma coisa muito sui generis e o mais generis é ele próprio, ele é uma personagem muito, muito curiosa. E então, o que nós fizemos, aqui também é importante, e fomos visitar o Pepe e já vos conto, mas aqui também é importante dar-vos uma dica, que é o seguinte, como eu disse, o Filipe já tinha, quando saiu do Porto, já tinha tudo marcado. Mas ele não... Eu segui... eu fui... Antes de ir, eu tinha sacado uma lista dos albergues da Via Lusitânia, porque eu, pronto, tentava sempre os albergues e há várias listas da Via Lusitânia, pronto, que é uma associação, e depois há a Associação de Santiago, assim... E eu tirei uma, juntei ali, eu até fiz aqui um Word e depois
enviei para o meu mail e fiquei com aquela lista. O Filipe foi pesquisando, mas não albergues especificamente, ele foi pesquisando e não sei exatamente qual foi o critério dele, mas ele já levava tudo marcado. Mas o que é que acontece? Nessa etapa, quando pronto, eu depois lá, claro então onde é que vais ficar? Onde é que vai ficar e tal? E eu disse que ia ficar no albergue municipal em Padrão, expliquei-lhe o que é que eram os albergues municipais e tal, e que tenho ficado nos albergues municipais até se pagava menos, pronto, mas ele não tinha bem assim, eu não me recordo se ele tinha ficado em algum, por acaso, mas eu só fiquei com ele em Caldas de Reis, e o Caldas de Reis, embora seja albergue, é privado. Por isso, confesso, não me recordo nos outros, mas eu tenho a ideia que ele ficou na maior parte em hostels. E neste caso, em Padrão, ele tinha marcado um hostel também, já estava marcado. Mas o que acontece? O hostel que ele marcou ficava para aí a 2 km do centro da cidade, era muito, muito distante. E ele acabou por cancelar. E depois, claro, ir para o albergue municipal há sempre o risco de não apanhar vaga. Eu, como disse, nunca me aconteceu. Mas ainda assim ele preferiu arriscar e depois ele ficou bastante satisfeito de realmente ter cancelado, porque nós passámos depois à porta do albergue que ele tinha reservado e percebemos que realmente ficava bastante longe do centro da cidade. Sim, para quem já fez tantos quilómetros é chato depois ter que fazer. Ou então ele ficava ali e não via a cidade, ou via no dia seguinte, pronto, mas não tinha ido ao PEP, não era a mesma coisa. E o albergue de Padrão fica mesmo no centro eu não sei se aquilo é cidade ou vila, não, isso eu não, pronto, nem sei se eles têm essa distinção assim tão marcada aqui como nós. Seja como for, o centro histórico, a igreja, aquilo é muito bonito, tem ali os monumentos e tudo isso fica ali. O albergue fica mesmo no centro, não pode ser mais central do que é o que é. E então, pronto, também acho que é uma dica que posso dar, que em Padrão acho que justifica ficar no albergue. E há outros hostels, por exemplo, depois entretanto encontrei duas pessoas que estavam noutro hostel, mas também ali mais pertinho do centro, pronto, mas o dele realmente estava longe e depois acho que é chato, depois porque há sítios que pessoas chegando cedo, principalmente, faz todo o sentido que nós depois consigamos passear e coisa. E foi o que nós fizemos. Nós, entretanto, chegámos ao albergue, claro que tivemos os dois tivemos lugar, instalámos, tomámos o banho, aquelas coisas todas. E a primeira coisa que fizemos realmente foi ir até ao Pepe. O Pepe é assim uma figuraça, pronto, não dá para descrever. É uma pessoa muito emocional, muito dá abraços, pronto, ele é só conhecendo, não dá para descrever, mas realmente acolhe-nos com uma gentileza, é mesmo querido realmente e dá-nos assim ali se alguém estiver para baixo, ele com toda a certeza que a pessoa fica mais bem disposta e com o astral elevado, isso tudo, porque realmente ele é mesmo super bem disposto, é engraçado. Portanto, também recomendo que vão lá. Nós chegámos lá, nós só tínhamos tomado o pequeno almoço, tanto quanto me lembro, nesse café que eu referi que nós parámos, mas entretanto, quando chegámos nós chegámos, fizemos lá, depois de termos estado no albergue e fomos ao PEP e ali, isto eu não sei precisar, mas eram capazes de ser umas 3 da tarde. Eu então ali no PEP eu comi um croissant, aqueles croissants muito típicos que eles têm, são muito diferentes dos nossos, são comidos com faca e garfo. Bebi uma meia de leite, que era para me aguentar para depois ir jantar. A ideia era depois, em Padrão, tinha que ir comer os pimentos Padrão e mais qualquer coisa, logo via, mas que a ideia já tínhamos combinado, eu e o Filipe, que íamos jantar lá, ali a qualquer sítio. Depois saímos do PEP, fomos dar uma voltinha na cidade. Nós tínhamos a intenção, eu também disse ao Filipe, também estava informada, que havia em Padrão que vendiam muito
este canudo. Provavelmente em Santiago também, mas se nós formos ali já com isto, se calhar é melhor. Além de que depois em Padrón, também posso já falar nisso, no albergue de peregrinos, dão-nos a padronita, que é nada mais, nada menos que... Tenho aqui um... Pois, sim, está certo. Este, não sei se... Isto é a padronia. Isto é como se fosse um certificado de chegar a Padrón. Também é uma tradição muito antiga que eles têm, dão isto, pronto. E nós depois pomos, mas isto acima de tudo é para pôr este e depois para pôr a Compostela, que essa é que é realmente a mais importante. Mas isto, também tínhamos a intenção de ir comprar isto. Então damos lá, damos lá uma voltinha pelas ruas. E então, o que é que acontece aqui também? Pronto, mais uma coisa que acontece no caminho. Quem viu os dias, todas as etapas, ouviu-me falar bastante na Gabriela e no Fidel. Caminhei com eles 4 dias. E só que depois eles iam apanhar autocarro 2 etapas antes, eles iam apanhar autocarro para o Porto, porque como eu expliquei na altura também, eles queriam passear no Porto, ir conhecer as caves, porque a Gabriela estava a pensar tirar enologia, isso tudo. E além disso, eles depois iam fazer o caminho da costa. Eu ia fazer o interior, era aquilo que eu já tinha programado. Portanto, nós separámos-nos. E apesar de... Nós fomos depois disso, trocámos algumas mensagens para saber onde é que estávamos e tal, se estava a correr bem, mas naquela altura, acho que no dia anterior não tinha falado com eles nada. Então, vou eu e o Filipe andar lá nas ruazinhas para conhecer aquilo, quando é meu espanto, vejo de frente o Fidel e a Gabriela. Claro que pronto, fiquei super feliz e acho que eles também, fizemos uma grande festa, eu a eles e eles a mim, e foi realmente, fiquei muito feliz de os reencontrar, quer dizer, depois de 10 etapas sem os ver, voltar a encontrá-los mais uma vez, sem combinarmos nada, sem nada, e na mesma rua, eles iam andar no sentido oposto do meu e encontramos, foi muito, muito bom. Claro, pronto, entretanto o que é que fizemos? Combinámos jantar juntos, eles perguntaram-me se eu queria jantar com eles, claro que eu disse que sim, não é? E o Filipe também anuiu, obviamente. O Filipe não os conhecia, mas ia conhecê-los, é assim que funciona. E então assim foi. Mas aquilo ainda era um bocadinho cedo, porque eles ali têm aquela coisa da siesta e tal, portanto ainda não dava também para ir logo jantar, também ainda era um bocadinho cedo. Então eles lá foram para o hostel onde combinámos encontrar-nos no PEP, depois nós encontrámos-nos no PEP, para depois ir jantar. Eu penso que foi assim, pronto, porque nós depois no dia a seguir também combinámos sair juntos e encontrámos no PEP. E eu agora já não estou certa se para jantar também foi. Mas marcámos encontro num determinado sítio e fomos jantar. Quanto a isso não há dúvida nenhuma. Mas depois ainda ficámos ali com mais um bocadinho de tempo. Pronto, eu e o Filipe andávamos lá à procura disto, de um sítio para comprar. Mas depois também ao encontrá-los, depois estive a contar ao Filipe, pronto, quem eram eles e aquela coisa toda. Acabámos por nos esquecer do tubo. Voltámos para o albergue e o Filipe diz, então acabámos por não comprar o tubo. E pronto, mas eu ia descansar um bocadinho, que depois ainda havia outro sítio para ir, muito bonito, que é mesmo ali ao perto do albergue, há umas escadarias enormes para subir lá em cima ao mirador, espetacular, é muito bonito. Ainda subimos, ainda queria ir ver aqui lá em cima. E o Filipe acabou por dizer, então pronto, eu vou à procura e encontro. Também não, assim eu fiquei a descansar um bocadinho, porque a minha ideia realmente era ali descansar um bocadinho e depois subir lá porque nós chegámos cedo.
Não sei agora dizer horas certas, mas a etapa foi 18,5 km, claro que chegámos cedo e saímos, eram 6 da manhã, mesmo fazendo aquilo nas calmas, chegámos bastante cedo. Então, a minha ideia foi, quando cheguei, depois ir um bocadinho ao albergue, só ali descansar um bocadinho as pernas, para depois ir lá acima, então, porque aquilo é uma grande escadaria, e dar ali mais uma volta lá aquilo tem um mirador, muito bonito, aquilo tudo. E assim foi, pronto, o Filipe acabou por encontrar isto, ele ofereceu-me, foi ele que me quis oferecer isto, entretanto, e pronto, deu para pôr a padronita e depois deu para pôr a Compostela. Também, pronto, acho que é bom porque se nós pomos aquilo depois ao dobrar ou qualquer coisa, aquilo vai, na mochila vai ficar, é uma forma de proteger o documento. Pronto, entretanto, depois lá de descansarmos um bocadinho, subimos, aquilo é muito bonito, estas fotos assim o demonstram. A cidade é muito bonita, é uma cidade muito antiga, vê-se que aquilo é muito antigo e tudo muito. Há ali muitos vestígios romanos, mas valeu a pena a subida porque realmente é muito bonito. Entretanto, então, lá fomos ter com. Fomos, que nós já tínhamos combinado que íamos comer polvo. Pronto, de facto, ali é o mais típico. Então fomos a um que chamava-se Pulpoaria Real. Basicamente aquilo vende polvo e vende outras coisas, mas pronto, a minha ideia era comer o polvo porque eu tinha gostado muito quando tinha provado 2 dias antes, salvo erro. E queria os pimentos padrão, que eu também gosto muito, e pronto, ir a padrão e não comer pimentos padrão é como ir a Roma e não ver o Papa, não é? Pronto, então lá fomos e pronto, acabou por ser um jantar super agradável, os 4, cada qual a contar as suas histórias, e pronto, depois também o Fidel e a Gabriela contaram-nos como é que correu aquelas etapas, como é que é o caminho pela costa, porque eles fizeram o caminho da costa, portanto, muito havia para contar uns aos outros, e foi mais uma noite muito, muito agradável, com amigos, e pronto. Depois acabámos por combinar sairmos juntos. Então combinámos no PEP às 5 da manhã para reviver os tempos que eu saía com eles, porque eu sempre que saía com eles, aquelas 4 etapas que nós fizemos, saíamos sempre 5, 5 e meia, e este não foi exceção, também combinámos para ir às 5, 5 e meia, não estou bem certa, devia ser umas 5 e meia. Então, combinámos, tomávamos o café no PEP e depois seguimos o nosso caminho. Então assim foi, pronto, encontrámos-nos lá. Mas pronto, isso já é o dia seguinte. E pronto, só falta uma etapa. Claro que eu aqui já estava a ficar muito ansiosa, porque pronto, quer dizer, o caminho é realmente o mais importante, é mesmo o caminho. Claro que chegar ao destino e chegar a Santiago é uma emoção muito grande, mas também percebermos que está a acabar aquilo é um misto de alegria, mas também de uma certa nostalgia, porque também percebemos que está a acabar aquilo o caminho onde fomos tão felizes. Eu falo por mim, mas eu acho que é quase um sentimento generalizado. Eu senti-me sempre muito feliz no caminho. Pronto, mas essas considerações deixarei para o vídeo para a última etapa. Depois pronto, tentarei fazer uma súmula rápida e também falar um bocadinho do que eu senti, que eu tenho dado muito mais importância, claro, e aquilo que era importante, acho que o que é importante são as questões práticas, para quem vai fazer o caminho, acho que isso é o que é mais útil, mas acho que quem viu, quem aqui chegou, tendo visto todo o caminho que eu fiz, acho que também já é oportuno falar um bocadinho mais dos meus sentimentos, porque pronto, também quem já acompanhou isto tudo, também acho que já, digamos, que acaba por haver uma certa relação
e já me vão conhecendo um bocadinho, porque pronto, eu a dada altura vou sempre dizendo qualquer coisa que vai revelando a minha personalidade e as minhas ideias e portanto no último farei assim tipo uma súmula e daquilo que realmente para mim significou o caminho e o que é que eu no fim o que é que eu trouxe. Acho que isso é importante deixar depois esse testemunho. Obrigado mais uma vez. Volto a dizer que, como tenho dito várias vezes, se tiverem alguma dúvida sobre algum ponto, ponham nos comentários, eu não me custa nada responder. E pronto, encontramos para o último vídeo.